Amado Mestre Jesus, Senhor de infinita bondade e justiça, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e que hoje todos nós possamos vibrar positivamente para que, através do entendimento do Evangelho, possamos nós todos nos tornarmos seres melhores. Que a Tua luz ilumine nossas casas, nossos lares, a toda a humanidade, principalmente aqueles que estão acometidos de enfermidades e aqueles que estão sob as ruas. Que assim seja. Iniciar hoje o nosso estudo. Sentindo falta da Selma, cadê ela? Sim, eu em casa, fica complicado dela se conectar. Ela está conectada com outras coisas. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né? O estudo do capítulo 9 item 10, na verdade, está errado aqui, tá? Tem 9 a gente estudou na semana passada. Mas é sobre o mesmo assunto, sobre a cólera. Como se a gente não precisasse, né, de aprender mais sobre a cólera. Nosso objetivo é identificar a verdadeira origem da cólera e mostrar as formas de combatê-la, né? Então, quem pode ler para mim esse parágrafo, depois outra pessoa lê o segundo. Nayara, lê para mim o primeiro e Everaldo lê o segundo. Pronto. Oi? Nayara lê agora? Lê, Nayara. Depois o Everaldo lê o próximo. Tá bom. E a Nayara tá travada. Melhor seu Ela Everaldo. estava sem som? Ela estava sem som? Seu Everaldo, lê pra gente, então. Pode ler? Então, a cólera. O item 10. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir. A minha conexão está Em que de boa ruim, vontade se compraz. Ou falhando muito. muita perseverança para serem estripados. E assim, por exemplo, o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. E ainda uma consequência do orgulho, que permeia a todas as suas imperfeições. Lisete, você pode ler? Posso. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, a não ser assim onde estariam o mérito e a responsabilidade. O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, vós espírita, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo,
não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Então, essa questão, a gente vai, né, recordar o estudo da semana passada, sobre a cólera, entendendo que a cólera ela tem a sua causa, a sua origem no orgulho, e é em razão disso que nós nos encolerizamos, que nós ficamos muito nervosos, ficamos com raiva. E esse texto do Hahnemann vai abordar um outro aspecto, né, que está mais relacionado ao desculpismo que nós temos em querer justificar as nossas atitudes injustificáveis. Então, nós somos muito assim, a gente gosta de arrumar atenuantes quando estamos errados, em vez de admitir o erro. Então, a gente, seguindo aqui para a nossa próxima questão, a gente vai fazer esse seguinte questionamento aqui. É o organismo que determina o nosso proceder? Com base no texto, o que vocês acham? É o organismo, ou seja, é o nosso corpo que determina, no contexto aqui que a gente está falando, a razão de nós termos raiva ou não? O que vocês acham? Pelo texto, logicamente não. Tem aquele ditado que diz que a carne é fraca, nós espíritas sabemos que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, né? Então, se a gente tem uma força de vontade muito grande, a gente consegue realizar coisas que às vezes nós mesmos não imaginamos que conseguimos, né? Às vezes, com o corpo frágil, a gente consegue fazer coisas inimagináveis. Então vamos lá para a resposta. Bom, não. Quem age e determina o proceder é o espírito, não o corpo. Este, constituindo o instrumento daquele, poderá dificultar a ação do espírito no bem, jamais, porém, impedi-lo. O corpo não dá a cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. E aqui nós temos uma abordagem interessante. Essa questão do corpo em tornar-se a razão, a justificativa da cólera que nós sentimos, ela é muito comum. Sabe aquela síndrome da Gabriela que a gente costuma falar nos nossos estudos? Eu nasci assim, vou viver assim, ou seja, eu não vou mudar, eu sou desse jeito mesmo. Querendo dizer o seguinte, olha, se eu sou um cara impulsivo, se eu sou um cara colérico, uma pessoa raivosa, isso quer apenas dizer que eu nasci assim e não vou mudar. E também não vou me esforçar para mudar. Então aqui a gente tem um aspecto atenuante do erro. Ou seja, ao invés de nós entrarmos admitirmos humildemente que estamos errados e que nós precisamos compreender o nosso erro e trabalhar para modificá-los, nós entramos por um caminho contrário, querendo justificar o erro como um fator comum, uma vez que eu nasci desse jeito, então minha índole é dessa forma. Certo? Alguém quer falar? É uma questão de orgulho, né? Que quando a gente admite que precisa mudar, significa que a gente está errado. A gente não muda nada que esteja certo, né? Então, as mudanças significam que a gente está botando o nosso orgulho abaixo. É bom para nós, mas para nós é muito difícil a gente admitir esse tipo de erro, né? Com certeza. Principalmente quando a gente está com raiva. Às vezes a gente não consegue mudar o que a gente sente realmente, mas a gente consegue disciplinar o que a gente sente. Então, quando a gente consegue disciplinar, aí eu acho que é mais fácil para você conseguir mudar. Eu
costumava dizer assim, o Alessandro é um cara super zen. Até que um dia que eu descobri que ele é disciplinado. Falei Eu isso? controlo, né? Eu me controlo. É, se controla. É, E aí mas fica mais fácil de mudar. É um passo para mudar, né? na verdade, você não tá errado, porque o autocontrole, ele antecede a educação, na verdade, do sentimento. Quando a gente fala educação aqui, é a educação do sentimento, a educação você sabe que existe uma forma correta de agir, mas você não está sentindo aquilo que você deveria sentir. E por isso, então, eu vou agir de uma forma agressiva? Não. Aí onde entra a questão Boa noite. da Da disciplina, disciplina. para que a coisa realmente é um treinamento, né? Um treinamento espiritual para o bem, né? E aí a gente Ultimamente eu pode... tenho me perguntado assim, quando eu vou fazer alguma coisa que, sei lá, vai fazer mal a mim ou a outra pessoa, eu me pergunto, isso está me servindo para quê? Sabe, que a gente às vezes faz alguma coisa que não está nos servindo para nada, não vai servir em nada para o mundo, a gente se encoleriza e eu tenho visto fatos que as pessoas estão adquirindo doença, pessoas que eu vejo que são raivosas mesmo, que eu comento, já comentei semana passada sobre uma amiga, hoje já tem uma outra amiga minha que ela é altamente irada, raivosa, ela esbraveja por qualquer coisa, está com um problema no estômago sério, amanhã vai fazer uma biópsia. Então, está sendo comprovado cientificamente que isso não faz bem para a gente, não faz bem nem para o outro e nem para a gente. Então, para que a gente vai agir assim? Nós estamos numa fase do nosso mundo de mudança. Então, vamos mudar, vamos jogar o orgulho de lado e mudar, porque senão a gente vai quebrar a nossa cara. Tá ótimo. Bom, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Por que, então, costuma-se atribuir ao corpo físico a causa da cólera? Trata-se de um pretexto que o homem usa para desculpar as tendências negativas próprias de seu espírito, sob a alegação de que é impossível reformar a sua própria natureza. Muitos assim pensam por ignorarem que reside no espírito a origem de todas as nossas manifestações e ações. E aqui nessa questão a gente tem a grande explicação espírita, né, razão que faz que a gente compreenda as nossas limitações. Né? As nossas limitações elas estão inseridas em nosso espírito, porque a primeira coisa que a gente tem que aprender, né, no contexto espírita é que nós somos espírito. Nós não somos esse corpo, nós somos um espírito habitando um corpo físico e, obviamente, esse corpo físico, cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas características e esse corpo ele vai contribuir ou facilitar as nossas tendências ou até mesmo os nossos vícios, mas quem determina, né, quem comanda é o espírito. Nós somos o espírito. E aí, quando a gente vai dizer que o meu temperamento, que é o meu hormônio, as mulheres gostam de dizer que eu estou na TPM, por isso eu tenho cólera, eu tenho raiva. A gente sabe, compreende que os hormônios influenciam muito no humor, influenciam muito no temperamento das mulheres, principalmente das mulheres. É muito forte mesmo, mas não é incontrolável. Não é incontrolável. Aquela famosa frase, né? O sangue me subiu. Sangue me subiu a cabeça e agora eu estou com ódio no coração. Né? Então, por isso que eu fiz tudo isso. Mas se não houvesse um autocontrole, o mundo seria uma tragédia total, né? Que se a gente desse vazão a tudo que a gente sente... ontem a gente estava até conversando sobre isso, um amigo estava vindo de Realengo para cá, ele estava falando, Risete, as pessoas estão assim no limite, todo mundo está num nervosismo assim incrível, como se o outro tivesse
culpa das coisas que estão acontecendo, né? Então, como você não pode culpar Deus, e não tem como, né? Então, primeiro, a primeira peça mais fraca que a gente encontra do lado vai ser agredida e vai adiantar alguma coisa, né? Então, se a gente, como a Isis falou, se a gente não começar a domar esses sentimentos, o mundo vai virar uma tragédia, né? Todos nós precisamos, né, controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque, caso contrário, a coisa vai sair das rédeas e nós vamos viver uma sociedade bárbara, né? Antigamente era Bárbara, assim. vamos voltar às barbáries, né? A gente já está vivendo esses momentos, né? Porque, no primeiro momento, a pandemia, de uma certa forma, criou uma solidariedade, um afeto, uma comoção geral. Mas agora você está vendo que está sendo o contrário de tudo isso. As pessoas estão começando sei lá, se não afiar, como verbalmente, fisicamente, às vezes, sabe? Eu estou me sentindo assim, muito triste com tudo que eu estou vendo. Nem comentei nos últimos estudos, mas uma das vezes que eu fui no médico com meu pai, a gente resolveu vir para Santa Cruz e a gente terminou impedindo um rapaz de se jogar da passarela em Santa Cruz. E desde então, assim, eu não tenho tirado isso da minha cabeça, de uma certa forma, porque as pessoas estão chegando já no seu limite máximo. Quando você vai conversar com uma pessoa que está pronta para se suicidar e você vai falar da família para ela, você não conhece em tempo. E ela fala que está já se jogando por causa daquela família. Aí você vai falar de Deus para ela, ela também já está revoltada com Deus também. Então, assim, você fica praticamente sem parâmetro e você apela só para você mesmo, o seu exterior, você pedindo e intercedendo ali, porque para aquela pessoa você não tem mais o que falar. Mas eu acredito que Deus sabe o que faz. Então, provavelmente você ficou no caminho ali. O fato de você ter evitado, né, a tragédia já é um grande mérito, mesmo que a gente não consiga encontrar as palavras corretas no momento correto, porque realmente é uma situação muito complexa, mas Deus agiu de uma forma muito correta ali, né, colocando você nesse caminho. Mas olha que o que eu vejo nesse contexto todo é que a gente não deve cair no desânimo, no desespero, porque é como um parto, né? Nós estamos vivendo uma situação de parto, que é isso. A mulher, quando está prestes a dar à luz, ela inicia um processo de dor, né? Uma dor superlativa. Mas, após esse momento de dor, que evidencia, né, a crise, vem a bonança, vem a recompensa, que é o filho, né? É um momento de luz. Então, hoje, a nossa sociedade ela está passando por um momento do parto, da crise, são as contrações. E as crises, elas são necessárias para evidenciar o que está de errado. Então, aquilo que nós estamos enxergando e que é errado, né? E aí vem Jesus nos socorrer dizendo: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. É exatamente aí. Essas pessoas que têm sede de justiça serão saciadas. Mas, né, nós todos precisamos passar por esse momento de crise para entender e compreender os nossos defeitos. É igual a questão da enfermidade. Por que nós ficamos enfermos? A enfermidade, ela está ali para mostrar algo de errado. Então, a gente sabe quando nós estamos, com o nosso corpo está com um problema, através de uma febre, através da dor. E aí a gente isso nos alerta e a gente acaba se corrigindo, procurando um médico. O planeta não é diferente. A gente precisa sentir que o planeta está passando por um momento de transição e a gente está passando na febre do planeta, que é essa pandemia, as revoltas, a crise, tudo isso é a febre, para mostrar para a própria sociedade que estamos, né, necessitando rever nossos conceitos, ser mais humanos, né, ser mais pacíficos,
e trabalhar pelo bem, né? Pelo bem de todos. E sabe qual é o legal de tudo? Que o Evangelho mostra qual é o remédio para isso tudo. E a gente ainda não percebeu isso, né? Jesus, já lá há 2000 anos atrás, ele mostrou qual era o remédio para todo esse tipo de doença. E é o evangelho aplicado em si, não no outro. Né? Então, é isso aí, não é nos outros, não. Não é eu falar, Alessandro, o evangelho é o remédio para você. Não, o evangelho é o remédio para nós. Mas até que nós compreendamos isso realmente e ponhamos o evangelho em prática de verdade, mas de verdade mesmo, olhando o irmão que está ao lado como irmão de verdade, não é só aquele que está dentro da minha casa que é meu irmão, não só aquele que é meu amiguinho, que é meu irmão, não. É aquele que está sofrendo, aquele que bebe muito, aquele que cheira, aquele que fuma, ele é meu irmão também. A partir do momento que a gente o diferente é meu Hã? irmão. O diferente é meu irmão. Ele poderia ser meu irmão também. Porque quem na família não tem alguém desviado? Né? E aí a gente não é por isso que a gente desconsidera-o como irmão. E a partir do momento que a gente começar a olhar toda essa multidão do mesmo jeito que Jesus olhava, é claro que a gente não vai se comparar a Jesus, que nós ainda estamos muito longe, mas ele deu a luz para a gente seguir e a gente finge que não vê essa luz, né? Infelizmente. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Podemos afirmar que o físico vigoroso é sinônimo de violência e o físico debilitado ou apático é sinônimo de calma? Não, pois não são esses requisitos que tornam uma pessoa agressiva ou não, mas o seu espírito que, sendo violento, fará o corpo que anima também violento. Persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Essa questão é interessantíssima. Quem aqui já viu o filme A Espera de um Milagre? A Espera do Milagre é um filme que representa exatamente essa questão, porque você mostra um homem forte, de quase 2 metros de altura, que é um ser humano assim, dócil, né, pacífico. E justamente pela sua aparência, e realmente era um homem forte, fisicamente falando, era um homem muito forte, justamente por aparência e também pelo preconceito, por ser um homem negro, forte e alto, ele foi acusado injustamente de ter assassinado umas crianças, quando na verdade ele queria socorrer as crianças. E o filme também retrata um homem pequeno, baixinho, miudinho, que é ruim que só molesta, como diz meu pai. É o catiço. É o catiço. E esse homem ruim, baixinho, ele representa exatamente que o filme quis mostrar. Olha, as aparências, elas não determinam o caráter do indivíduo. E a gente pode trazer esse exemplo para essa questão. Olha, o corpo, ele não é determinante para definir o caráter do indivíduo. Então, na questão da cólera, da raiva, o fato de eu ser um homem miúdo, pequenino, baixinho, um corpo debilitado, isso não quer dizer nada. A pessoa pode estar ali nutrindo um sentimento de ódio muito grande. E ao contrário, uma pessoa que é aparentemente super agressiva, lutadora de MMA, não sei o que, pode ser um gentleman e uma pessoa que dificilmente se encoleriza, né? Então, não é essa a questão. A questão das artes marciais, né? Então, principalmente as orientais, elas enfatizam muito o autocontrole, né? Justamente para que o indivíduo ele consiga dominar esses ímpetos mais belicosos que existem dentro de cada um. Eu presenciei, Alessandro, ali há uns anos atrás, na Betel, eu visitava ali para ajudar. Então, tinha uma família que os meninos todos tinham uma doença degenerativa. Eles chegavam a 12 anos, Irmãos, eles começavam a atrofiar os músculos todos e ficavam na cadeira de rodas. Tinha um dos meninos
Menino, eu nunca vi uma violência tão grande num corpo tão pequeno, numa cadeira de roda. É. Ele tinha assim, um ódio do mundo, e ele era assim, tinha uma sensualidade muito grande também, sabe? Então a gente via que era um espírito belicoso mesmo, totalmente devasso, preso naquele corpo ali. Eu acho que ele foi preso naquele corpo justamente para isso. Quando ele achou que ele ia se desenvolver, a espiritualidade começou a degenerá-lo para ele não poder fazer nada que pudesse afetar ele mesmo e a humanidade. Menino, eu nunca mais esqueci aquele menino, um menino bonito, mas ele xingava muito, ele esbravejava demais, ele não podia ver uma mulher, que era uma coisa horrorosa as atitudes dele. Então, é um exemplo clássico também de um corpo frágil, não significa que ele é humilde, que ele é frágilzinho, não. Ele era, se ele tivesse um corpo do cara lá da espera de um milagre, só Deus sabe o que ele faria no mundo. Exatamente. Bom, dando continuidade aqui no estudo, alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar. O que podemos concluir com referência à origem dos nossos acessos de cólera? Concluímos que esses acessos partem de nosso espírito, e é a este que devemos dirigir os nossos esforços, no sentido de combater. Esforços estes que, portanto, dependem da nossa iniciativa. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Daí o imperativo constante, esforço no seu burilamento. Essa questão ela fala, né, bem diretamente do que nós temos que fazer. Exatamente duas palavras-chave ali, o esforço e iniciativa. Então a gente muitas vezes não quer ter a vontade de mudar e quer mudar. Na verdade, a gente quer que as coisas caiam do céu, que as coisas aconteçam por milagre, por transformação qualquer, mas a gente não quer se esforçar. A gente não quer ter o trabalho para se esforçar. Então, como a Isis colocou lá no início, é a disciplina, o autocontrole, no caso a gente está falando da cólera, mas também serve para todos os outros tipos de vício, que vai determinar o nosso sucesso. A Risete e algumas outras pessoas também vão lembrar de um irmão nosso que falava que era impossível controlar o vício do fumo, porque nós não fumávamos e nós não sabíamos como era. A gente compreende que o vício é algo muito complexo de vencer. Mas o que o Livro dos Espíritos nos mostra, o que essas questões aqui estamos estudando estão mostrando? Que todo vício reside no espírito. Então, assim, apesar do corpo realmente exercer uma influência muito forte, no caso do cigarro, é um processo químico que exerce uma influência muito grande, mas se a nossa vontade, se a nossa força de vontade for maior, a gente vai conseguir. E aí a gente tem casos de pessoas com vícios mais graves, até mesmo do crack, que conseguem se libertar, lógico. O corpo fica debilitado, até mesmo pelo erro cometido. Porém, o seu espírito já tem força o suficiente para não conseguir depender mais desse processo químico e vencer, né, as tendências, né, aquilo que acaba fisicamente colocando numa questão de vício. Agora, se nós conseguimos vencer o vício, que é um processo químico muito forte, por que nós também não conseguimos vencer os nossos impulsos emocionais, como a cólera? Né? Que aí não tem nada de químico acontecendo, realmente é espiritual mesmo. Ou seja, se eu estou com raiva, muita raiva, o que a questão mostra? Olha, você consegue dominar isso, você consegue controlar isso. Se você não está conseguindo, precisa trabalhar o seu burilamento. O burilamento é você lapidar, né? Você, aos poucos, conseguir construir um diamante que antes era bruto, agora um diamante que vai ser mais brilhoso através do burilamento. Agora, se você não fizer isso de uma forma, como a
poder simplesmente fazer por bem, ou seja, de uma forma mais tranquila, não poucas vezes vem a dor, o ressentimento, os impactos negativos que vão nos mostrar que a gente precisa fazer isso e às vezes a dor é algo muito ruim. Né? A dor Mas não é isso que está acontecendo agora? é Ué, nós não exatamente estamos isso. sendo forçados a nos burilar, trancados dentro de casa, não podemos ver os amigos, não podemos ver os parentes, nem nada. Se não é pelo amor, vai ser pela dor, né? Então, estamos sendo forçados a modificar os nossos costumes diante de uma situação que é fora de controle. Não está nas nossas mãos controlar, né? Bom, a gente tem 5 minutinhos para terminar nosso estudo. De que forma, então, podemos dominar a cólera? Essa questão vai semelhante à questão que a Elisana perguntou na nossa última reunião. Né? E aqui vem a resposta. Através da nossa vontade, mais uma vez a questão da vontade aí. Podemos transformar as energias que emitimos, de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos a paciência e a resignação perante as provações da vida. A energia serena edifica sempre a construção dos sentimentos purificadores. Emmanuel. Então, aqui nós temos as 3 palavras-chave dessa resposta: vontade, paciência e resignação. Então, quando nós de fato queremos trabalhar, né, e evitar que a cólera tome conta do nosso sentimento, do nosso coração, a gente precisa ter vontade, paciência e resignação, ou seja, admitir de coração e de razão que é uma situação que precisa de tempo para que a gente possa digerir e as coisas se solucionarem por si mesmo. Porque as piores decisões que nós tomamos são as decisões que a gente toma com raiva, em cólera. E ali também menciona, Alessandra, Sim, sobre as provas da vida, né? Que é inevitável. Nós vamos passar por provas. com Então, que certeza. estejamos preparados, né? E situações que possa nos deixar colerizados. Por isso, temos que estar vigilante constantemente. Isso aí. E a cólera ela precede a agressão, né? Às vezes a agressão física. Então, quando a gente evitar um sentimento desse, é sempre benéfico para que coisas piores não possam acontecer. Agressão física e Alessandra. moral também, né? E Que é moral, também bastante grave, né? é isso aí. Bom, onde buscamos a força necessária? No Evangelho de Jesus, onde encontramos repertório inesgotável de ensinamentos voltados para a nossa reforma interior. E na prece, através da qual angariamos auxílio do alto e o equilíbrio renovador. Residindo a origem da cólera do orgulho ferido, para dominá-la, temos que combater justamente o orgulho mediante a nossa reforma íntima sob a égide da doutrina do Mestre. Então, aqui 2 coisas que a gente acaba esquecendo. Né? O Evangelho, como a Risete já colocou anteriormente, que é o grande roteiro de orientação moral para o bem, e outra grande esquecida, que é a prece. Né? A gente não está com raiva, a gente esquece de fazer prece. Sabe por quê? Porque a gente fica com vergonha. Geralmente a gente fica com vergonha. Né? É engraçado, Alessandro, assim, porque o estudo, né, principalmente o estudo do Evangelho, ele vai nos preparando, né? Eu vivi uma situação muito interessante no sábado. A gente foi muito tempo, a gente não, apesar do meu cunhado morar tão perto, a gente não estava se vendo. A gente tem Vai ser 1 cortada. minutinho. Tá bom, vai lá. É complicado. Depois eu vou fazer um teste com Tá. vocês, para ver se a gente usa um outro aplicativo que tenha um controle maior do tempo e tal. Mas agora só vai dar tempo mesmo para a gente fazer a prece final, né, de 20 Ok. segundos. Não vou Lises, 20 segundos, eu tiro mesmo. Aproveita e faz. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais um estudo do Evangelho. Assim também, Senhor, com esse estudo estamos fazendo o nosso Evangelho no lar.
Agradecemos, Senhor, por tudo, tudo, as coisas boas, as coisas ruins que estão nos fazendo aprender a sermos seres melhores, mais amigos uns dos outros. Agradecemos, Senhor, por tudo. Peço que o Senhor nos ilumine cada vez mais, que possamos ser um pequeno raio de luz aonde estivermos e por onde passarmos, Senhor Jesus. Que a sua paz, o seu amor, a sua infinita misericórdia esteja em cada lar, não só no meu, mas da humanidade inteira. Que a sua luz reflita o seu amor por onde estivermos. Que assim seja.